Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 4 e o título da lição é Criação, um tema bíblico. Vamos a fazer uma oração. Antes disso, vou apresentar o Michelson Borges, que ele é jornalista de profissão, ele trabalha como produtor de materiais também na CPB, Casa Publicadora Materiais, editor da Casa Publicadora Brasileira e um pesquisador dos temas de criacionismo. Bem-vindo, Michelson. Obrigado, pastor. Vamos fazer uma oração e em seguida continuaremos com o nosso esboço. Santo Deus e Pai, nosso Criador, te louvamos mais uma vez pela oportunidade que temos aqui de estudar Tua Palavra. Obrigado porque certamente Teu Espírito vai nos ajudar a compreender aquilo que Tu queres e também vai ajudar nosso amigo que está nos assistindo neste momento a ter um encontro pessoal contigo, um encontro com a Tua Palavra. Que possamos agora ter a mente e o coração abertos para o que vamos estudar. Que não sejam apenas palavras, mas que nossa vida seja transformada por esse contato contigo. É em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Apenas uma lembrança, estamos bem perto já de nosso primeira Escola Sabatina Web, Conexão Web. Falando do tema do criacionismo, teremos os maiores representantes da área criacionismo e estaremos ali em direto, em vivo, em direto, para conversar sobre o tema de criacionismo. Essa data pode ser inesquecível, deve ser inesquecível para todos vocês. 1º de fevereiro, 8 da noite, no endereço aovivo.adventistas.org. Não se esqueçam. 1º de fevereiro, nosso bate-papo sobre criacionismo aqui, nossa página da igreja. Vamos agora rapidamente passar à primeira parte do nosso esboço, que é a motivação. Eu tenho aqui meu costado algumas peças, umas pedras de dominó. O que aconteceria se retiraríamos de nossas crenças o fato de que Deus nos criou, que nós vimos da mão criadora, ordenada de Deus? Muitas outras doutrinas básicas da Bíblia também seriam derrubadas. Como seriam derrubados este jogo de dominó? Olhem o que eu vou fazer aqui. Vou apenas derrubar uma pecinha e todas as demais caíram. É assim como as demais doutrinas também cairiam, se é que uma delas nós desconsideraríamos como Deus efetivamente a definiu. Nosso foco da lição desta semana está muito claro. Nós queremos conhecer a unidade da Bíblia com relação ao entendimento e descrição literal das origens humanas. Vamos conhecer a unidade da Bíblia em relação a esse tema. Vamos passar rapidamente à segunda parte do nosso esboço, a compreensão. Temos duas partes nesta parte da compreensão. A primeira parte é a criação no Antigo Testamento e a segunda parte é a criação no Novo Testamento. Nós temos separado assim, não está na ordem da lição, vocês sabem. Nós queremos apenas colocar coisas relevantes neste ponto. Como os professores não necessariamente têm que tocar domingo, segunda, terça, quarta, apenas selecionar 2 pontos relevantes para discutir no tempo da lição da Escola Sabatina. Então, a criação no Antigo Testamento. A pergunta é, por que podemos considerar os princípios, por que podemos considerar os primeiros capítulos de Gênesis como a base teológica de toda a Bíblia? Simplesmente, pastor, porque as principais doutrinas bíblicas estão realmente ancoradas, né, aos primeiros capítulos de Gênesis. Se você pensar bem, a Bíblia inteira, ela conta uma única história, a história da redenção, a história da busca de Deus pelos seres humanos pecadores. E a história do pecado está justamente registrada primeiramente em Gênesis, quando fala da queda de Adão e Eva, quando foram ludibriados, enganados por Satanás, usando como médium a serpente. Então, se Gênesis não for um relato histórico, for apenas um mito, assim como aconteceu com as peças de dominó aqui, derrubando esse relato, derruba-se toda a teologia que tem que ver com a queda e a redenção. Jesus virá, afinal de contas, para resgatar-nos de quê, se a história do pecado é um mito? Apocalipse menciona lá
o fato de que nós teremos acesso novamente à árvore da vida, a árvore da vida. Mas essa árvore só é mencionada lá em Gênesis, no relato da criação. Se aquele relato é mitológico, isso também torna mito a nossa grande esperança de estar na nova terra e ter acesso mais uma vez à árvore que simboliza a vida eterna. Uhum. Então, como se pode perceber, toda a teologia bíblica está de alguma forma sustentada, amparada, relacionada com os relatos iniciais de Gênesis. Isso mostra também quão incoerente é a visão que se conhece como sendo evolucionismo teísta. Pessoas que tentam acomodar de alguma forma a crença em Deus com a crença na macroevolução, na ideia de que a vida teria se originado por processos evolutivos. Se foi assim, veja, antes de haver seres humanos que pudessem ser considerados como mais evoluídos e detentores talvez de uma suposta alma, como alguns pensam, já teria havido morte na Terra. Os primeiros ancestrais, ditos ancestrais dos seres humanos, já morreriam. E o processo de predatismo, de animal se alimentar de outro, matar outros para sobreviver, também seria algo inerente à criação. E aí coloca uma dúvida sobre o caráter de Deus. Que Deus é esse que cria vida e morte? Que Deus é esse que teria criado beleza e também a feiura, flores e espinhos? A evolução teísta realmente adiciona uma grande dúvida com respeito ao caráter de Deus. Então, se você aceita o relato bíblico como literal, isso tudo se harmoniza. A própria história do pecado explica por que hoje há morte no mundo, por que há espinhos, por que há predadores, não é? Mas se não foi assim, Deus é colocado de uma forma um tanto obscura, um tanto duvidosa. Graças a Deus, como criacionistas bíblicos, nós aceitamos o relato da criação e entendemos que ele se harmoniza perfeitamente com toda a teologia bíblica e mesmo com as evidências observadas na natureza. Também, na segunda parte desta compreensão, falando no Novo Testamento, Jesus e Paulo confirmam também a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis. Não é assim? Perfeitamente. E para mim, Jesus é a autoridade máxima quando o assunto é teologia, quando o assunto é até ciência, porque ele, como criador, pode revelar aquilo que criou. Claro. Entre cientistas que mal conhecem teologia, muitas vezes, e Jesus, eu fico com Jesus. Com certeza, né? Total. Então veja, Jesus aqui em Mateus 19, nos versos 4 a 6, diz o seguinte: Então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, ele trata aqui do assunto importante, que vai ser tratado também aqui na lição mais adiante, uma semana mais à frente. Ele trata aqui do tema do casamento. E para mostrar o quão sagrado é o casamento, ele se reporta justamente às origens, à criação, quando diz, não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher. Portanto, para Jesus, a criação é um relato literal, histórico, nada de mitológico. E para o apóstolo Paulo também não é diferente. Lá em Atos capítulo 17, quando Paulo está discursando no Areópago, ele aponta também para o Criador, dizendo que toda a humanidade provém de um único casal, de um único homem. Ou seja, para o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e para Jesus, que é o próprio Deus, Gênesis capítulos 1, 2, 3, 4, os primeiros capítulos de Gênesis são realmente relatos históricos e literais. Amém. Vamos a passar ao terceiro ponto de nosso esboço, que é a aplicação. Falando agora de nosso tempo, como é que esse tema do criacionismo pode ser relevante para esses tempos finais? Faz parte da última mensagem a ser dada ao mundo antes da volta de Jesus? Sim, sem dúvida, pastor. Mas antes de responder especificamente essa questão, me permita fazer um pequeno desafio para quem está nos assistindo nesse momento. Vamos lá. Como o tema dessa semana é criação, um tema bíblico, eventualmente pode ser que haja alguém nesse momento nos assistindo que talvez não tenha lá muita confiança na Bíblia. Eu quero me valer das palavras de um ex-ateu que se tornou um grande defensor da fé cristã, que foi C.S. Lewis. Para C.S. Lewis, segundo ele, a Bíblia ou é aquilo que ela diz ser, a palavra de Deus, ou é o maior engano de todos os tempos. Por quê? Curiosamente, há pessoas que não aceitam a inspiração divina da Bíblia. Acham que ela é um livro de literatura, um livro de sabedoria oriental, alguma coisa assim. Mas eu não aceitaria de modo algum como um livro de sábios, um livro que
cujos autores dizem assim: palavra de Deus, eu falo em nome de Deus, eu recebi uma revelação de Deus. Eu consideraria, se não fossem verdadeiros, como loucos. Portanto, não há meio termo nessa questão. Ou a Bíblia é aquilo que ela diz ser, ou seja, a palavra de Deus, ou é nada mais do que isso. Um livro de impostores, um livro de pessoas que estavam ali lunáticas, não é? Nós só temos duas opções, não temos um meio termo nesse caso. Nós, por vários motivos que vêm da arqueologia bíblica, da harmonia das profecias, da precisão das profecias, não é? O poder transformador de vidas e vários outros motivos, cremos ser a palavra de Deus realmente um relato confiável, uma revelação diretamente vinda de Deus, o Pai. Amém. E o tema da criação, sem dúvida, ele, como nós já dissemos, permeia todas as páginas da Bíblia, né? E em Apocalipse, capítulo 14, ele é apresentado como realmente sendo o grito de guerra, ou seja, a proclamação final que a Igreja de Deus tem que dar ao mundo, ao convidá-lo a adorar de novo o Criador nos ditames da palavra dele. Diz assim Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, eterno, nunca muda, é o mesmo, sempre, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui nós notamos a mesma fraseologia que foi usada lá no 4º mandamento, em Êxodo capítulo 20. Lembra-te do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, a grande missão da igreja nesses últimos dias é convidar a humanidade a adorar o verdadeiro Criador. O Criador que fez o mundo em 6 dias e colocou o sábado como um dia de descanso e como um selo dessa criação especial feita por Ele. E esse é nosso tema, e assim nós estamos confirmando que nossa vida só teria sentido se é que Deus guia as pessoas, Deus cria e Ele quer conduzir a vida das pessoas pelos caminhos corretos. Vamos agora a passar a última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Não sei o que vocês pensam, mas depois de estudar todas essas lições, alguma coisa está acontecendo no nosso coração. Algumas pessoas que já acreditavam na Bíblia, já acreditavam na criação pela fé, agora estão confirmando que efetivamente nós vimos da mão bendita Criadora de Deus. Agora vocês ficariam calados e felizes com saber só isso? Por que não tomamos uma decisão nesta ocasião? Nas classes da escola sabatina, nas casas, enfim, compartilhar essas mensagens com outras pessoas. Quem sabe alguém querer reproduzir este momento, este DVD, para uma outra pessoa, mas não podemos nós ficar apenas sabendo aquelas coisas maravilhosas, sino compartilhar, porque as pessoas que compartilham realmente são abençoadas. Lembre, crescimento espiritual não só é ter uma clara concepção de uma crença, não é só ter convicções claras, é também ter momentos espirituais compartilhando com outras pessoas, naturalmente. Eu te convido a participar destas lições com outras pessoas. Tome essa decisão. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nos mostras com clareza que nós vimos das Tuas mãos. Agora, Senhor, dá-nos o privilégio de compartilhar esta mensagem com outras pessoas, com um vizinho, com um companheiro, colega de trabalho, com um colega de estudos, e possamos nós ser muito felizes levando a mensagem de Tua palavra a outras pessoas. No nome de Jesus. Amém. Amém.